Oi, Aline, tudo bem? Tudo, ótima noite. Você está conseguindo me ouvir bem? Tô Maravilha. Então, acabou dando certo aqui. Bom, você já fez EFT alguma vez? sozinha. Já fez sozinho? Assim, eu acompanhando os vídeos, eu já fiz. Tá. E você está falando da onde? São Paulo. São Paulo, aqui. Estou Campo falando aqui de Belo, São Recife. Paulo. Maravilha. Bom, então, qual foi a situação que você pensou que você gostaria de trabalhar agora para a gente começar a fazer aqui a EFT? Eu venho trabalhando muito uma questão de uma crença, porque eu sei que isso é uma crença, e aí eu queria até saber, por isso que eu coloquei, se eu Uhum. consigo trabalhar. Tá. Que é o medo da mudança. Toda vez que eu tenho que fazer coisas que eu sei que é para uma mudança positiva, eu me saboto, eu procrastino, eu arrumo outras coisas para fazer, e aí acaba virando um ciclo, e eu acabo não fazendo o que eu devo fazer. E eu sei o que eu tenho que fazer. Certo. Tá, medo da mudança é uma coisa um tanto genérica. A gente pode até trabalhar isso, investigar isso profundamente, mas a proposta aqui é possível também, tá? Só para ficar claro que é possível sim trabalhar isso. Só que eu teria que fazer uma investigação, ver situações do passado sua, fazer EFT para pensamentos futuros, investigar que medo de mudança é esse e tal. Então a proposta que eu faço hoje para a gente trabalhar aqui é assim: você me traz uma situação sua do passado que você acredita que possa estar bloqueando você na sua prosperidade, qualquer evento que você viveu no seu passado, de qualquer época da sua vida, e a gente aplica EFT para limpar isso agora, porque aí eu consigo, de uma forma bem rápida, ajudar você de forma bem pontual, numa situação bem específica. E aí a gente consegue fazer um trabalho que vai render aqui na sessão, que a gente vai se aprofundar o máximo possível, né, nessa emoção, nessa situação específica, para limpar ela o máximo que a gente conseguir nesse momento. Então eu queria saber de você, se tem alguma lembrança de alguma situação, pode até ser alguma lembrança de alguma situação que contribuiu para esse medo de mudança, de repente tem conexão uma coisa com a outra. Eu acho que está muito relacionado à questão de financeira, e eu fazendo esse trabalho porque eu vim me deparando com esse ponto. Eu tenho um episódio que eu lembro da minha vida. Eu lembro da cena onde eu tô com a minha mãe, ela tá esperando o meu pai. E aí o que me traz disso é um padrão que eu tenho que eu sigo do meu pai. Tá, me conta como é que é essa cena. O que Tá, eu tô aconteceu? no portão da casa com a minha mãe. Nessa época a gente mora no mesmo quintal que a minha avó, que é uma casa que minha avó tinha no quintal. E meu pai, nessa época, tinha um vício, que era o vício do jogo, e minha mãe estava no portão, esperando ele chegar para poder comprar comida. Uhum, Nossa, chega a me dar uma coisinha, lembrar disso, assim. certo. E o que foi que aconteceu? Eu só lembro da cena a gente esperando, então, assim, eu não lembro se quando ele chegou, se ele chegou, e eu lembro ela muito aflita, né, e a minha mãe aflita, assim, eu preciso dar comida para meus filhos, né? Então vamos lá. Então, sua mãe estava esperando. É porque eu tenho que entender o que é que está incomodando você nessa cena, tá? Não ficou claro ainda para mim o que é que tá. Você falou que tem uma emoção negativa, mas é por quê, né? O que me traz é uma tristeza. E o meu pai, ele teve um vício por muito tempo, né? Então, assim, o que eu me vejo é fazendo a mesma coisa. Eu não tenho vícios, graças a Deus, mas eu me pego me sabotando por conta de ganhos. Então, tudo que eu ganho, eu gasto, depois eu fico assim, mas com o que eu gastei mesmo? E fico procurando como que foi o gasto. Uhum. Então, Seu pai tinha isso de uma forma bem específica, que era uma era com questão jogo. no Meu jogo, pai né? era com jogo. Tá, entendi. Bom, então essa lembrança agora trouxe um sentimento de tristeza, é isso? É. Onde é que você sente no seu corpo essa sensação da tristeza? Onde é que ela está mais presente? Me dá um bolo na garganta e uma dor no estômago, assim, como se eu tivesse levado uma pancadinha na boca do estômago. Tá. E qual é a razão maior para a tristeza? Eu não sei se eu trago isso como um padrão que eu tô seguindo e tô nesse ciclo. Eu acho que é isso, mais isso. Vamos lá, vamos começar a fazer FT, tá? É só você me seguir, tá? Então, mesmo que eu sinta essa tristeza, Mesmo que eu sinta essa tristeza,
Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu esteja repetindo o padrão do meu pai, Mesmo que eu esteja repetindo o padrão do meu pai, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa tristeza, Mesmo que eu sinta essa tristeza, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Eu sinto uma tristeza. Eu sinto uma tristeza. Eu estou repetindo um padrão do meu pai. Eu estou repetindo um padrão do meu pai. Ele tinha um vício do jogo, Ele tinha um vício do jogo, perdia dinheiro no jogo. perdia dinheiro no jogo, Eu perco dinheiro de outras formas. eu perco dinheiro de outras formas. Eu sinto uma tristeza Eu sinto uma tristeza de me ver repetindo um padrão. de me ver repetindo um padrão. Eu sinto uma tristeza. Eu sinto uma tristeza. Vai me falando, tá? Continua batendo nos pontinhos e me fala o que é que tá surgindo de emoção, o que é que você tá pensando e sentindo agora. Ah, eu tô Continua bem batendo. emocionada. Tô triste, assim, ao ponto de estar chorando mesmo. Sim. E por quê? Qual é o pensamento? O que é que tá vindo na sua mente? Quais são os pensamentos O que estão poder gerando de essa tristeza? incapacidade, uma coisa assim, é como se eu estivesse me sentindo incapaz de mudar isso. Uhum. Vamos lá, vamos bater no ponto do karatê. Mesmo que eu me sinta incapaz Mesmo que eu me sinta incapaz de mudar esse padrão, de mudar esse padrão, me aceito profundo e completamente. me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta uma tristeza, Mesmo que eu sinta uma tristeza, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu esteja repetindo Mesmo que eu esteja um repetindo padrão do meu pai, um padrão do meu pai, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Eu sinto uma tristeza, Eu sinto uma tristeza. me vem um sentimento de incapacidade. Me vem um sentimento de incapacidade. Eu me vejo repetindo um padrão do meu pai Eu me vejo repetindo um padrão do meu pai. e eu não consigo mudar. E eu não consigo mudar. Parece que é mais forte do que eu. Parece que é mais forte do que eu. Eu sinto uma tristeza. Eu sinto uma tristeza. O que é que você sentiu agora? Uma tristeza. Mas qual a razão? Qual foi a frase? Qual foi o pensamento? Qual foi a... Do não conseguir mudar. O fato de eu falar que eu não consigo mudar, isso me deixa muito triste. Uhum. Eu sinto uma tristeza Eu sinto uma tristeza profunda profunda por não conseguir mudar por não conseguir mudar esse padrão dentro de mim. esse padrão dentro de mim. Eu venho repetindo Eu venho repetindo uma história do pai, uma história do meu pai, padrão, que parece que é maior do que eu, que parece que é maior do que eu, mais forte do que eu. mais forte do que eu. Eu sinto uma tristeza. Eu sinto uma tristeza. Eu sinto uma tristeza. Eu sinto uma tristeza. Como é que tá a tristeza agora? Passou um pouco. Amenizou. Uhum. Tá. Então vamos parar um pouquinho agora para a gente investigar, tá? Então volta de novo lá na cena que você relatou. Você com a sua mãe, esperando o seu pai chegar. Conta de novo para mim como foi a cena. A gente estava no portão, minha mãe esperando meu pai para poder comprar alimento para os filhos. Eu tô em pé no portão do lado dela, é à noite. E aí a gente pergunta, eu pergunto para ela o porquê que a gente está ali. Ela, eu tô esperando seu pai ver se ele aparece, porque eu preciso comprar comida. Tava esperando que ele trouxesse dinheiro, que ele Dinheiro para ficasse com poder vocês. comprar. Tá. Na verdade, ela estava esperando ele chegar com dinheiro para poder comprar. Uhum. O que é que você sentiu agora? Eu tô com as minhas pernas trêmulas. Aquela tristeza que estava na garganta ainda está Não tô presente? sentindo, não tô sentindo estômago, não tô sentindo um bolo na garganta, mas as minhas pernas estão bem trêmulas. E você consegue identificar qual é o sentimento? Ai, não. E por que dessa sensação? O que é que poderia estar gerando esse sentimento, né? Esse tremor nas pernas? É como se fosse uma aflição, não sei definir bem assim. Um medo, quando se fica assim, tomei um susto e fico trêmula, sabe? Uhum. Vamos lá. Mesmo que eu sinta essa aflição, Mesmo que eu sinta essa aflição, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta esse tremor nas pernas, Mesmo que eu sinta esse tremor nas pernas, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa aflição,
Mesmo que eu sinta essa aflição, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Quantos anos mais ou menos você tinha lá nessa cena que você lembrou? 4, 5 anos. Ok. Eu era uma criança de 4 ou 5 anos. Eu era uma criança de 4, 5 anos. E eu vi a minha mãe, E eu vi minha mãe, preocupada, preocupada, esperando pelo meu pai, esperando pelo meu pai. que ele trouxesse algum dinheiro Que ele trouxesse algum dinheiro para ela comprar comida. para É ela isso que você comprar falou, né? comida Fazer o quê? Para fazer o almoço, jantar, o que que e era? jantar. Ok. E eu vi a preocupação da minha mãe. E eu vi a preocupação da minha mãe. E quando eu lembro da cena, E quando eu lembro da cena, eu sinto uma aflição, eu sinto uma aflição, um tremor nas pernas. um tremor nas pernas. Eu tinha 4 ou 5 anos. Eu tinha 4 ou 5 anos. E isso me marcou muito. Isso me marcou muito. Era um padrão do meu pai. Era um padrão do meu pai. O vício do jogo. O vício do jogo. Perder dinheiro no jogo. Perder dinheiro no jogo. Hoje eu perco dinheiro também. Hoje eu perco dinheiro também. De outras formas. De outras formas. Mas é um padrão que se repete. Mas é um padrão que se repete. Parar um pouquinho agora. Volta lá na cena mais uma vez. Observa também se está mudando alguma perspectiva da cena. Então, quando a emoção está mais intensa, geralmente a gente fica mais próximo da cena. Quando as emoções vão sendo dissolvidas, a tendência é a gente ficar mais distanciado. Vê se isso está acontecendo. Descreve para mim como é que você se sente agora ao ver essa cena. Eu me vejo de fora. Eu vejo a cena, mas como se eu estivesse observando a cena, né? Ali perto, sei detalhar bem como que é, que se eu fosse desenhar um quadro, eu desenharia ele, assim, descrevendo a cena, mas eu me vejo de fora, eu vendo aquilo acontecer. E aí eu acho que o que me causa aflição é eu saber que eu faço a mesma coisa. E aí eu fico, me dá uma aflição, assim, um medo, uma insegurança, Ainda está sentindo um tremor nas pernas? um pouco. Está tão intenso quanto antes ou mudou? Não, acho que tá mais tranquilo agora. Você chama de quê? De aflição ainda? É esse o nome? Eu não sei, eu não consigo encontrar a palavra certa, mas não é aflição, é como se eu tivesse levado um susto e não conseguisse, não tivesse a reação para andar. Assim, minhas pernas bamba. E aí eu não tenho a reação. Se eu tivesse que agora levantar para andar, eu não levantaria. Tá, então vamos lá. Mesmo que eu sinta as minhas pernas bambas, Mesmo que eu sinta minhas pernas bambas, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu não consiga nesse momento Mesmo que eu não consiga nesse momento levantar e andar, levantar e andar, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Eu sinto as pernas bambas nesse momento. Eu sinto minhas pernas bambas nesse momento. Eu não conseguiria levantar e andar Eu não conseguiria levantar e andar sem força nas pernas. sem força nas pernas. Eu repito o mesmo padrão do meu pai Eu repito o mesmo padrão do meu pai e me sinto incapaz de superar esse padrão. e me sinto incapaz de superar esse padrão. É algo que parece maior do que eu. É algo que parece maior do que eu. Era maior do que o meu pai. Era maior do que o do meu pai. O que você está sentindo agora? Uma tristeza. Por quê? Me sentindo incapaz de mudar. Ok. Eu me sinto incapaz de mudar. Eu me sinto incapaz de mudar. O seu pai, na época, ele falava assim, alguma coisa que ia mudar, ele prometia isso? Como é que Sim. Ele falava que chegou? não ia mais jogar. Hoje, graças a Deus, ele não tem mais esse vício, mas ele falava. Uhum. Meu pai prometia várias vezes Meu pai prometia várias vezes e ele não conseguia mudar. e ele não conseguia mudar. Parece que era mais forte do que ele. Parece que era mais forte que ele. E comigo eu me sinto aflita. E comigo eu me sinto aflita. Eu sinto uma tristeza. Eu sinto uma tristeza. Parece que eu não consigo superar o padrão nenhum. Parece que eu não consigo superar esse padrão. Eu repito Eu repito, um padrão que vem lá do meu pai, um padrão que vem lá do meu pai, que talvez venha lá dos meus antepassados, que talvez venha lá dos meus antepassados, que eu não sei a origem, que eu não sei a origem, eu não sei a razão, eu não sei a razão e me faz perder dinheiro. e me faz perder dinheiro. E eu não sei como superar isso. E eu não sei como superar isso. Me dá uma sensação de incapacidade Me dá uma sensação de incapacidade e não conseguir superar esse padrão. e não conseguir superar esse padrão. Vamos investigar mais uma vez, tá? E a gente vai fazendo assim
camada por camada de sentimento que vai surgindo, vai observando as emoções, o que é que vai mudando, as sensações físicas, e pacientemente a gente vai tentando limpar o máximo possível que der, né, dentro do tempo que a gente vai ter aqui disponível, para liberar, para chegar o mais perto de uma liberação emocional dessa situação, desse evento, dessa cena que você está trazendo, das emoções que estão em torno também dessa memória que você trouxe, né, de sensação de incapacidade, que não vai conseguir superar. E vamos ver onde a gente consegue chegar aqui. Então vai lá, volta de novo na cena. Sim. E me fala como é que tá a perna. A Como é que perna tá bem. Se eu tivesse que levantar agora, eu levantaria e andaria normal. tá? Tem algum desconforto ainda na perna, mesmo que seja menor? Não, na perna não tenho mais. Na garganta, aquela... Na garganta vem aquele bolo, assim, não consegui. É como se fosse um. Comi muita coisa, comi alguma coisa e me deixou aquele mal-estar. Ainda tá esse bolo na garganta agora, né? Aí Então, voltou o bolo na garganta. então, era uma coisa na garganta, depois ficou mais nas pernas e agora de novo na garganta aqui. Isso. Ok. Vamos fazer mais um pouco de EFT. Tá? E para quem está assistindo, às vezes as emoções elas vão se manifestar em forma de sensações físicas que começam a variar pelo corpo, sair de um lugar para outro, às vezes se espalha, às vezes se concentra, às vezes está na garganta e vai para o peito, está no peito e vai para o estômago, está no estômago e depois dá uma dor de cabeça, enfim. Então, a mudança da emoção, a, a movimentação das emoções provocam sensações físicas no nosso corpo. E a gente vai aplicando EFT em cima das sensações físicas que vão surgindo, porque quando a gente faz isso, nós estamos limpando as emoções que estão por trás dessas sensações físicas. Tá? Então é isso que eu estou fazendo com... como é teu nome agora? Esqueci? Desculpa. Eliane. Com ele, Eliane. isso que eu estou fazendo com a Eliane agora, tá? Então é um processo de pesquisar as sensações físicas e fazer EFT. E cada sensação dessa, né, um bolo na garganta, ele representa um sentimento de incapacidade, uma tristeza, enfim, alguma emoção que está associada a esse padrão e a essas lembranças. E a gente vai pacientemente limpando isso com rodadas de EFT, até que a gente não consiga mais encontrar sensações físicas desagradáveis. Não sei se vai dar tempo para a gente chegar nesse ponto aqui, mas o objetivo é esse, é chegar num ponto onde você procura a sensação física desagradável, ela não surge mais. Vamos lá então. Entendo pão no karatê. Mesmo que eu sinta um bolo na minha garganta, Mesmo que eu sinta um bolo na minha garganta, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta uma tristeza, Mesmo que eu sinta uma tristeza, um sentimento de incapacidade, um sentimento de incapacidade, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Eu sinto um bolo na garganta, Eu sinto um bolo na garganta. eu sinto uma tristeza, Eu sinto uma tristeza, um sentimento de incapacidade. um sentimento de incapacidade. E por repetir um padrão Por repetir um que eu não padrão consegui mudar até hoje. e eu não consegui mudar até hoje. Eu me sinto incapaz. Eu me sinto incapaz. Eu sinto um bolo na garganta. Eu sinto um bolo na garganta. Até hoje eu não consegui superar. Até hoje eu não consegui superar. O meu pai demorou para superar o vício dele. O meu pai demorou para superar o vício dele. Ele prometeu várias vezes que não ia mais jogar. Ele prometeu várias vezes que não ia mais jogar. E ele recaía muitas vezes. E ele recaía muitas vezes. Eu sinto uma tristeza. Eu sinto uma tristeza. Um bolo na garganta. Um bolo na garganta. Um sentimento de incapacidade. Um sentimento de incapacidade. Uma sensação de tristeza. Uma sensação de tristeza. De repetir um padrão. De estar repetindo um padrão. Que vem do passado. Que vem do passado. Vamos lá. Como é que está a sensação na garganta agora? Voltou para as pernas. Passou da garganta. Passou completamente da garganta? Passou de novo completamente. E na perna, o que é que você sente? É uma necessidade de mudar. E aí, toda vez que eu faço, tipo, eu posso, aí me dá esse tremor como se me retessem. Você não consegue. Você não consegue nem... Aí, minha perna fica tão trêmula que eu não consigo andar. Assim, se eu tivesse que levantar agora, eu não teria firmeza. Nesse momento está assim, trêmula ainda? Trêmula. Tá.
Às vezes a sensação ela pode ir de um lugar para o outro do corpo, como está indo assim, né, do mesmo lugar, ou em outros casos ela migra para lugares diferentes. Então tudo vai depender de caso a caso. Mas o que importa é a gente continuar aplicando, falando sobre os sentimentos, as sensações e vendo o que acontece, né? Tá mais intenso do que antes, tá igual, tá menos intenso do que antes nas pernas. Tá menos intenso, mas tá bem. O que me vem à cabeça, assim, a minha sensação, uma vez eu fui assaltada de moto e toda vez que passava um cara de moto por mim, eu tinha que parar, respirar e esperar a minha perna responder comando. E é a mesma Uhum. sensação, mas tá menos do que estava antes. Tá, vamos lá então. Mesmo que eu sinta um tremor nas pernas, Mesmo que eu sinta um tremor nas pernas, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta esse tremor, Mesmo que eu sinta esse tremor, que me impede de andar que me impede de andar, e fazer as mudanças que eu gostaria de fazer. de fazer as mudanças que eu gostaria de fazer. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Eu sinto um tremor nas pernas. Eu sinto um tremor nas pernas. Eu tenho vontade de fazer mudanças na minha vida. Eu tenho vontade de fazer mudanças na minha vida. E eu sinto medo. E eu sinto medo. Quando eu tento mudar, Quando eu tento mudar, eu sinto um tremor nas pernas. eu sinto um tremor nas pernas. Eu não consigo mudar. Eu não consigo mudar. Eu sinto um tremor nas pernas. Eu sinto um tremor nas pernas. Um padrão antigo que vem do passado. Um padrão antigo que vem do passado. Padrão de perder dinheiro. Padrão de perder dinheiro. Medo de mudança. Medo de mudança. Dificuldade de mudar. Dificuldade de mudar. Dificuldade de levantar. Dificuldade de levantar. E mudar. E mudar. Andar com as minhas pernas. Andar com as minhas pernas. E mudar. E mudar. Minha perna fica sem força. Minha perna fica sem força. Sinto uma tremedeira. Eu sinto uma tremedeira. E não consigo andar. E eu não consigo andar. Como é que você sentiu agora? Tô sentindo subir pelas costas, assim, minhas costas estão travadas. Saiu mais das pernas? Ou ainda está nas pernas? Não sinto a tremedeira, mas eu sinto minhas pernas imobilizadas. E eu sinto agora minhas costas. O que é que tem nas costas? Você falou? Tá travada? Como assim? Tá travada, não tem o movimento da coluna. E eu não Tá, tenho problema de coluna, mas tá assim, como se fosse subindo. Minha coluna tá. Metade da minha coluna é como se eu não conseguisse mexer, da cintura para baixo. onde é que está mais intenso? Na coluna ou nas pernas? Na região do quadril, entre um e outro. Tá, vamos lá então, tá? Mesmo que eu sinta esse travamento Mesmo que eu sinta esse travamento na minha coluna, na minha coluna, no meu quadril, no meu quadril, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta esse travamento, Mesmo que eu sinta esse travamento, que talvez represente um travamento na minha vida, que talvez represente um travamento na minha vida, dificuldade de mudança, dificuldade de mudança, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Eu sinto um tremor nas minhas pernas, Eu sinto um tremor nas minhas pernas, eu sinto travamento na minha coluna, eu sinto um travamento na minha coluna, no meu quadril, no meu quadril, como se eu ficasse paralisada. como se eu ficasse paralisada. Deve ter alguma relação Deve ter alguma relação com o medo da mudança, com o medo da mudança, com a dificuldade que eu tenho com a dificuldade que eu tenho de fazer o que precisa ser feito em fazer o que precisa ser feito para mudar a minha vida, para mudar minha vida, os aspectos que eu não estou satisfeita. os aspectos que eu não estou satisfeita. Eu fico paralisada Eu fico paralisada e o meu corpo mostra bem isso para mim. e o meu corpo mostra bem isso para As mim. minhas pernas ficam tremendo, As minhas pernas ficam tremendo, a minha coluna fica paralisada, a minha coluna fica paralisada, travada, travada, e eu fico sem movimento, e eu fico sem movimento, sem conseguir me mexer, sem conseguir me mexer, sem conseguir mudar a minha vida. sem conseguir mudar minha vida. Eu sinto medo da mudança. Eu sinto medo da mudança. Como é que você sentiu agora? Tá tudo tremendo. Nossa, que sensação estranha no corpo. Minhas pernas são bem trêmulas de novo e a coluna assim imóvel. Tá mais intenso do que antes? Tá Nas igual? pernas tá mais intenso agora. A coluna tá travada e a perna agora tá na tremedeira de novo. Tá. Tá surgindo alguma lembrança, alguma situação, algum pensamento que você tenha conseguido identificar?
só o de procrastinar mesmo, assim, eu sei que eu preciso fazer, eu sei que eu posso fazer, eu tenho tudo para fazer e eu fico enrolando, faço uma coisa, faço outra e não faço. E aí chega o final do dia eu fico, não fiz o que eu tinha que fazer. Uhum. A gente tá falando de coisas bem genéricas, assim, tá? Então, se você lembrar de alguma situação do passado, depois eu vou voltar ainda naquela cena que você relatou do seu pai com a sua mãe lá no portão, mas se porventura você lembrar de uma cena específica, de uma coisa bem específica, ou um pensamento que traga uma sensação forte, uma emoção mais intensa, você me fala, tá? Mesmo que seja no meio da rodada, você pode falar, porque eu vou inserir o que você me falar já na mesma rodada. Então não não se preocupe em me interromper. Você pode me interromper e falar o que você quiser falar no meio do caminho, tá bom? Porque às vezes eu vou falando um monte de coisa, a pessoa vai me seguindo e ela sente alguma coisa, ou pensou em alguma coisa e aí ela não fala para não atrapalhar. Mas é melhor que interrompa, porque aí eu vou inserir aquilo que você está sentindo na rodada, tá bom? Tá. Ok, vamos lá então. Mesmo que eu sinta essa tremedeira nas minhas pernas, Mesmo que eu sinta essa tremedeira nas minhas pernas, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu me sinta travada, Mesmo que eu me sinta travada, incapaz de mudar, incapaz de mudar, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e Mesmo que eu completamente. sinta medo da mudança, Mesmo que eu sinta medo da mudança, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Eu sinto as minhas pernas tremendo, Eu sinto minhas pernas tremendo, a minha coluna travada. a minha coluna travada. Eu tenho medo da mudança. Eu tenho medo da mudança. Eu percebo que eu procrastino muito. Eu percebo que eu procrastino Eu muito. deixo de fazer o que eu preciso fazer Eu deixo de fazer o que eu preciso fazer para mudar a minha vida. para mudar minha vida. Me vem um Eu, sentimento de culpa. culpa por Eu, quê? eu fico me culpando por não fazer. Okay. E é um círculo vicioso. E é um círculo vicioso. Eu procrastino Eu procrastino e me sinto culpada. e me sinto culpada. E quanto mais culpada eu me sinto, E quanto mais culpada eu me sinto, mais eu fico travada. mais eu fico travada. Mais eu entro no processo de autopunição. Mais eu entro num processo de autopunição. E mais procrastinação isso gera dentro de mim. E mais procrastinação isso gera dentro de mim. Mais travado eu fico. Mais travada eu fico. Mais as minhas pernas não obedecem. Mais as minhas pernas não obedecem. Eu sinto medo da mudança. Eu sinto medo da mudança. Eu me sinto culpada por não agir. Eu me sinto culpada por não agir. Eu sinto medo da mudança. Eu sinto medo da mudança. Eu sinto as minhas costas travadas. Eu sinto as minhas costas travadas. Isso. Vamos ver agora como é que você está sentindo. Continuo, as pernas passou um pouco a tremedeira, mas eu sinto ainda um desconforto nas costas. Agora eu consigo mexer, mexer meu quadril, minhas costas, mas ainda sinto um desconforto. Me veio muito assim um sentimento de culpa mesmo por não fazer, de ficar me julgando, me culpando. E da cena é muito longe, é uma coisa assim, muito distante. A cena lá com seu pai, aquela cena da sua mãe esperando seu pai, isso tá longe? Tá muito longe, assim, é como se fosse uma vaga lembrança mesmo de infância. E eu quase não tenho lembranças da minha infância, essa é uma das poucas. Certo. Quando você lembra dessa memória lá, né, no portão com a sua mãe, você tá vendo de fora a cena? Qual é a De fora. perspectiva? Você vê de fora? Vendo de fora, é bem distante mesmo. Agora eu vejo como se fosse uma coisa assim, sem importância. Tá, É interessante. uma cena distante. Ela causa alguma emoção negativa, mesmo que seja pequena, pouco intensa, ou tá 100%? Não, a cena em si, zero. Tá bom. Ok. Me fala uma coisa. Qual é a pior coisa que pode acontecer se você mudar a sua vida? Na verdade, o que é que você deseja tanto mudar? É acabar com esse padrão de perder dinheiro à toa? É me pôr em ação, porque hoje eu tenho uma minha empresa, né? Tá, E eu tenho que ficar tirando o dinheiro de uma outra fonte de renda, porque senão eu não mantenho a minha empresa. ok, certo. E se a sua empresa começar a se desenvolver e crescer? É tudo que eu quero.
Qual a consequência negativa que isso poderia trazer para a sua vida? Nenhuma. Se tivesse alguma consequência negativa, qual seria? Da sua empresa começar a crescer e prosperar. Para mim, nenhuma. Para minha família, é eu viajar muito. Eu Tá, ficar distante. e se você viajar muito, o que é que a sua família vai sentir? Falta da presença. Eu vou vê-los bem menos. Tá, mas o que é que eles vão sentir? O que é que eles vão falar? Ficou rica. E como é que Ficou você, rica e esquece da família. e como é que você se sente quando você pensa nesse tipo de julgamento que pode ser que surja, ou que vai surgir, se você de repente começar a prosperar? Me dá uma tristeza, assim, saber que uma coisa que para mim é tão bacana, tão importante, que é uma coisa que eu gosto e que eu faço com muito prazer, eles têm essa repulsa. Quem é que ia sentir mais essa repulsa? Quem é que ia se sentir mais incomodado com isso na sua família? Quem é a pessoa? Meus pais, minha mãe e meu pai. Qual deles mais especificamente ia ficar mais incomodado? A minha mãe, porque ela se expressa, meu pai não se expressa. Então, o que é que você acredita que ela falaria? O que é que vem na sua mente? Que eu tô abandonando a família. Uhum. Então, olha, então é importante essas perguntas que eu fiz. Aparentemente a pessoa fala assim, né? Não, se eu crescer financeiramente não tem nenhuma consequência negativa, só coisa boa. E se você começa a investigar um pouquinho, a gente vê que tem, muitas vezes, consequências negativas, que às vezes não estão claras, e quando a gente clarifica, surgem emoções. Nenhum filho quer se sentir como se estivesse causando algum mal para a família. Nenhum filho quer sentir dessa forma. Nenhum filho quer se sentir como se estivesse abandonando a família. Nenhum filho quer se sentir como causador da tristeza do pai e da mãe. Nenhum filho quer isso. Então, esse tipo de emoção é um potencial contribuidor, é um contribuidor, tá? Não sei se é o maior contribuidor ou não, mas ele é um contribuidor para que você não cresça com a sua empresa. Porque se você não crescer, você fica triste porque não está crescendo, você fica preocupada porque tira dinheiro de um lugar e tem que colocar na empresa, mas em compensação você não sofre julgamento, não sofre rejeição, não sofre abandono, nem se sente culpada de causar nenhum mal na sua família. E se isso não for trabalhado, isso vai ser um sabotador, vai ser um peso para que você não consiga chegar onde você quer chegar. Faz sentido isso? Faz. Ok. Então vamos lá, então. Batendo ponto no karatê. Eu acho que faz. Eu acho que existe um julgamento dos dois lados. Se prospera, pode largar, abandonar. Se não prospera, fica assim, tá vendo? Não dá certo. Quer empreender e não vai. Uhum. Então eu tenho essa balança aí. Tem os dois lados, é isso aí. Vamos lá então. Vou bater no ponto no karatê. Mesmo que eu sinta medo Mesmo que eu sinta medo de deslanchar com a minha empresa de deslanchar com a minha empresa, e começar a viajar muito, começar a viajar muito. o que é que você está sentindo agora? A tristeza. Por quê? O sentimento de como se eu fosse rejeitada Por quem? pela minha família. Quem da É sua como se eu família estivesse não vai te esquecer? abandonando minha mãe. É como se eu tivesse a sensação assim, ela acha que eu vou abandonar. Uhum. Eu sinto uma tristeza. Eu sinto uma tristeza. A minha mãe acha que eu vou me afastar A minha mãe acha que eu vou me afastar e abandonar a família. e abandonar a família. Agora você ficou rica, Agora você ficou rica. se afastou da família, Se afastou da família. nos abandonou. Nos abandonou. Isso me deixa triste. Isso me deixa triste. Se eu prospero, tem essa consequência. Se eu prospero, tem essa consequência. Se eu não prospero, tem outras consequências. Se eu não prospero, tem outras consequências. E outros julgamentos E outros julgamentos. que vêm também da minha família Que vem também da minha família. e também da minha mãe.
que também é da minha mãe. Eu sinto uma tristeza. Eu sinto uma tristeza. Eu vejo a imagem da minha mãe Eu vejo a imagem da minha mãe como se estivesse me julgando, como se estivesse me julgando, que eu abandonei a família. que eu abandonei a família. Eu sinto uma tristeza. Eu sinto uma tristeza, Eu não quero causar um mal para minha família. porque eu não quero causar um mal para minha Eu não quero família. me sentir culpada, Eu não quero me sentir culpada, nem responsável nem responsável por magoar os meus pais, por magoar meus pais, causar qualquer tipo de sofrimento a eles. causar qualquer tipo de sofrimento a eles. Como é que você sentiu? Mais leve, assim, tá dando aquela coisa assim, tipo, isso não vai acontecer. Um pensamento, um sentimento assim, pode seguir que isso não vai acontecer. E pode ser que aconteça. Pode. Então, às vezes, a nossa mente, ela fantasia uma coisa que talvez nunca aconteça. E aí, quando a gente vai fazendo EFT, esse pensamento ele vai perdendo meio que o sentido assim, eu imaginei que isso pudesse acontecer, mas, poxa, pode ser que nem aconteça. Então, vai perdendo aquele sentido, aquela força. E o ideal é que a gente chegue num estágio, né, de tranquilidade, onde a gente, mesmo que aconteça, né, mesmo pensando que isso possa acontecer, não me incomoda mais. Porque eu não me sinto mais responsável pela forma como a outra pessoa se sente. A forma como a outra pessoa se sente é uma questão dela, que eu não tenho como resolver. E eu não posso deixar de viver a minha vida, seguir os meus sonhos, para que as pessoas não se sintam magoadas ou infelizes ou tristes, porque eu estou fazendo uma coisa que é certa, não estou fazendo nada de errado, estou simplesmente querendo crescer profissionalmente. Então, a gente vai chegando nesse estado emocional, né, de poder seguir a minha vida em paz, já que eu estou fazendo algo que é bom, que não tem nada de errado no que eu estou fazendo, e deixar que cada um lide com as suas frustrações, com as suas expectativas. E ao mesmo tempo que a gente vai chegando nesse ponto, tá? Não sei se você chegou nesse ponto, eu estou falando que é possível chegar, tá? O que é o ideal da gente chegar. Eu também lido com isso de uma forma mais compreensiva. Ou seja, se a minha mãe agir assim, tá tudo bem. Eu não vou brigar com ela porque ela está se sentindo assim, nem julgar a minha mãe por ela estar se sentindo assim. Se eu puder acolher, eu vou acolher a minha mãe. Se for possível fazer alguma coisa para ajudar ela de alguma forma a superar isso, eu faço, se tiver ao meu alcance. Mas se eu não puder fazer, tá tudo bem. Eu sigo a minha vida e vou crescer no meu caminho, deixando cada um lidar com as suas frustrações. Eu não cheguei nesse ponto, mas para mim faz total sentido. É isso que a gente, é nesse ponto que a gente procura chegar, né? Então vamos lá, eu quero que você pense de novo, tá, na sua mãe, se a sua empresa crescer e você começar a viajar e não conseguir mais estar junto da família como você, né, como você pode estar hoje, observe a reação dela, vê se isso incomoda você, se ainda vem essa imagem, né, dela sentindo, acusando você, triste, falando que você está abandonando, ou se isso realmente já perdeu o sentido, e se ainda vem essa imagem, se isso traz alguma emoção, alguma sensação. Me incomoda pensar nisso. Eu me vejo chegando lá e eles ficam assim, resolveu aparecer? Tipo, né? É uma sensação assim, tipo, de me sentir fora do ambiente mesmo. É chegar como se eu estivesse num ambiente de estranhos. Uhum. É uma sensação assim e me dá um peso no ombro. Como Tá, se eu estivesse carregando um peso. tá bom. E quem é que fala isso? É você imaginar a sua mãe falando isso? A minha mãe e a minha irmã, Tá, por conta da minha filhada. ok. Mesmo que eu sinta medo Mesmo que eu sinta medo de ser julgada de ser julgada pela minha mãe e pela minha irmã, pela minha mãe e pela minha irmã. e me sentir excluída, E me sentir excluída, que me aceito profunda e completamente.
Eu me aceito profundo e completamente. O que você está sentindo agora? Uma tristeza. Por quê? Eu tô me sentindo excluída. Mesmo que eu tenha medo Mesmo que eu tenha medo de me sentir excluída, de me sentir excluída, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Eu sinto medo Eu sinto medo de me sentir excluída de me sentir excluída pela minha mãe, pela minha mãe, pela minha irmã. pela minha irmã. Se eu começar a crescer, Se eu começar a crescer, viajar muito, viajar muito, ter menos contato com a minha irmã, ter menos contato com a minha irmã, com a minha afilhada, com a minha filhada, com a minha mãe, com a minha mãe, eu imagino os julgamentos que eu vou sofrer. eu imagino os julgamentos que eu vou sofrer. Eu fico imaginando o que pode acontecer. Eu fico imaginando o que pode acontecer. Olhares de reprovação, Olhares de reprovação, comentários negativos, comentários negativos, despertando dentro de mim despertando dentro de mim um sentimento de exclusão, o sentimento de exclusão, um sentimento de separação, um sentimento de separação, me sentindo julgada, me sentindo julgada, excluída, excluída, afastada emocionalmente da família, afastada emocionalmente da família, julgada pela minha mãe, pela minha irmã. julgada pela minha mãe e pela minha irmã. Isso me incomoda muito. Isso me incomoda muito. Como é que você sentiu? Tô suando frio, mas estou melhor, tô mais tranquila. Eu diria que eu estou em paz. Volta de novo a pensar nessa possibilidade de você trabalhar, começar a crescer, viajar, e aí ver de novo a imagem da sua mãe, da sua irmã, ver o que é que elas poderiam dizer, percebe como isso mexe com você agora e me conta como é que você se sente. Mexe menos. A sensação é essa, tô falando para elas, vem comigo, vocês podem vir junto. Mexe Ainda, menos, mas mexe ainda um pouco, assim, me incomoda um pouco o fato de eu saber que pode existir essa rejeição. uhum. Ainda vem aquela sensação de exclusão. Um pouco. Vamos lá. Mesmo que eu sinta medo Mesmo que eu sinta medo de me sentir excluída, de me sentir excluída, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta medo Mesmo que eu sinta medo de me sentir excluída, de me sentir excluída, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Eu sinto medo Eu sinto medo de me sentir excluída, de me sentir excluída, de crescer e prosperar, de crescer e prosperar, seguir o meu caminho, seguir o meu caminho, começar a viajar, começar a viajar, ver menos a minha família, ver menos a minha a família, minha mãe, a minha mãe, a minha irmã, a minha irmã, a minha afilhada. a minha filhada. E tenho medo de ser cobrada por isso, Tenho medo de ser cobrada por de ser isso, julgada por isso, de ser julgada por de isso, ser acusada, de ser acusada, de estar ficando rica, de estar ficando rica, de estar abandonando a família. de estar abandonando a família. Eu sinto medo Eu sinto medo de me sentir excluída. de me sentir excluída. Eu quero pertencer à família. Eu quero pertencer à família. Eu tenho medo Eu tenho medo de me sentir excluída. de me sentir excluída. E isso sabota o meu crescimento. Isso sabota o meu crescimento. Eu tenho medo desse julgamento. Eu tenho medo desse julgamento. Ele pode acontecer, Ele pode acontecer, ele pode não acontecer, ele pode não acontecer, mas esse fantasma fica dentro de mim, mas esse fantasma fica dentro de mim, sabotando o meu crescimento. sabotando o meu crescimento. E eu não consigo dar os passos que eu preciso dar E eu não consigo dar os passos que eu preciso dar para fazer o meu negócio crescer. para fazer meu negócio crescer. E muitas vezes eu nem entendo por quê. E muitas vezes eu nem entendo por quê. Eu fico procrastinando. Eu fico procrastinando. Esse medo da exclusão Esse medo da exclusão pode ser um grande contribuidor pode ser um grande dessa contribuidor procrastinação. dessa procrastinação. Como é que você sentiu? Ah, eu tô agora bem tranquila. Não tô mais sentindo perna, coluna. Acho que trabalhando mais a aceitação. Cada um tem o que quer, o que corre atrás, né? Sim. Então, eu vou dar aqui algumas orientações para a gente encerrar a sessão, tá? Como surgiu esse sentimento de exclusão, seria interessante você investigar no seu passado situações, cenas, eventos de exclusão.
Quando você se sentiu rejeitada, julgada, abandonada de alguma forma por algo que você queria fazer, e aí as pessoas, enfim, falaram alguma coisa e você se sentiu julgada, excluída. Então procura ver se tem memórias, não precisa ser necessariamente da infância. Se você encontrar da infância, tudo bem, você trabalha da infância. Se não conseguir lembrar da infância, os sentimentos sempre se repetem. Então, aquilo que eu não consigo lembrar da infância, mas a exclusão deve ter acontecido na adolescência, aconteceu na vida adulta, então os eventos vão se repetindo ao longo da vida enquanto a gente não cura aquela emoção. Então, busca sentimentos de exclusão e limpa essas memórias o máximo possível com EFT. Se tiver mais lembranças com seu pai também da questão do jogo, né, é bom, é muito importante também limpar isso. Listar mais consequências negativas que podem acontecer se você crescer, se você prosperar, e fazer mais EFT para limpar, né? São possíveis sabotadores. E a partir daí você vai observar o seu comportamento. Eu não sei se a sessão que a gente fez hoje, se ela já vai ser o suficiente para você sentir uma mudança no seu comportamento. Talvez sim. Talvez sim. Algumas pessoas fazem uma sessão e desbloqueiam algumas emoções sabotadoras, como a gente fez hoje, e ela percebe nitidamente um impulso maior de agir, uma diminuição de procrastinação, mais energia, né, mais produtividade. E outras pessoas precisam limpar mais e mais coisas até sentir esse movimento chegar. Então, não sei até que ponto a gente conseguiu limpar hoje, não sei até que ponto tem outras coisas interferindo nesse comportamento ainda, mas hoje a gente deu uma caminhada, a gente deu um pontapé inicial para limpar isso daí. Uhum. Tá? Você tem alguma dúvida? Não. Não tenho, não. Faz todo sentido para mim e eu venho trabalhando já um tempinho com isso porque essa memória me apareceu e eu tenho poucas memórias, lembranças da minha infância, pouquíssimas. Uhum. E essa lembrança me veio, eu falei assim, se veio é porque tem alguma coisa ligada, eu preciso trabalhar isso. E esses medos aí de exclusão, de ser julgado, né, de ficar separada da família, então isso é importante investigar também onde é que vem isso, tá? Mas é isso. Muito Obrigado, Eliane. grata. Muito, Obrigado. muito grata. Obrigado a você por ter compartilhado aqui com a gente, tá? Tenho certeza que outras pessoas devem ter se identificado com algumas situações como essas.